Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária em algum lugar do Jardim. Tem esse título porque partimos do pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, à guisa de indicação, eu trago aqui uma flor da literatura espírita, do meu jardim, da minha estante espírita, e comentamos aqui sobre a obra, não é? Sempre uma obra de qualidade. E no segundo momento, está aqui comigo o querido pesquisador, documentarista espírita, Silvio Mariano, presidente aqui no Recife de uma casa espírita, o Núcleo Espírita Jesus no Lar. E nesse segundo momento, o Silvio entabula uma conversa prazerosa sobre a obra que ele traz nessa semana, não é? Então, interação minha e de Silvio, sempre toda quarta-feira às 20 horas. Mas eu queria trazer para vocês o menu da semana, né? O que virá até a próxima resenha literária na quarta-feira. Então, hoje, quarta-feira, resenha literária com Silvio Mariano. Amanhã, quinta-feira, com Heloísa Pires, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Sempre eu com a filha do Herculano Pires, comentando. Dona Heloísa traz fatos da vida do Herculano que ninguém sabe, mas comentamos também sobre a obra, ouvimos um áudio ou outro do Herculano, é um programa maravilhoso, né? Herculano tão necessário nesses dias de confusão doutrinária. No domingo, sempre às 20 horas, temos com o querido historiador Luciano Clay o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, que é um programa maravilhoso, revelador para o movimento espírita, não é? Então, para vocês terem ideia, semana passada vimos o Bezerra estudioso da hidroterapia e quando se torna espírita vai incentivar a prática da água fluidificada, né? Porque ele auriu no estudo da hidroterapia uma comunicação de além túmulo por Divaldo, no livro Loucura e Obsessão, Bezerra continuando estudando, não é, as propriedades da água. Então, é um programaço trazendo fatos que não conhecíamos, né, porque foram revelados agora através de documentos. Né? O Bezerra até tendo uma participação na tradução da maior obra de hidroterapia do mundo. Né? Então, todo domingo, às 20 horas, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Klein. E com Ana Maria Miranda, na terça-feira, toda terça às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, e estamos em 5 episódios. Vejam bem, pessoal, né? 5 episódios, já houveram 2, estamos aí, ainda falta mais da metade. Estamos vendo de corpo inteiro, de viva voz, o Hermínio Corrêa de Miranda dando um seminário. Quando eu desafio, ninguém nunca viu um vídeo sequer do Hermínio palestrando. Porque não há. Ele não fazia palestras. Então, através de um amigo do Hermínio Corrêa de Miranda, ele forneceu a filha e entrou em contato comigo, me forneceu também. A gente está trazendo aqui essa imagem inédita, o Hermínio palestrando, e por ser um homem da altura e da dimensão do Hermínio e da importância dele para o movimento espírita, é umas lives são históricas. Né? Então não percam toda terça às 20 horas. Quem não viu os 2 primeiros programas, Hermínio palestrando, estão lá. Né? É só acessar, né, na playlist do programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Pessoal, são 4 programas semanais, então. Quarta, hoje, resenha literária. Quinta, com Heloísa, o método que melhor mediu Kardec. Domingo, com Luciano Klein Bezerra de Menezes. E na terça, com Ana Maria Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Mas tem os programas mensais. Eu só vou citar, não vou me deter nos programas. Vocês assistam por si só. Eu vou citar os programas e o entrevistado, vocês vão ver a dimensão. Todo primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com quem, sendo entrevistado, Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Por si só, né, dispensa apresentação.
No segundo sábado, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, ex-presidente da UJ, dispensa apresentação também, não é? Temos o programa Memórias e Reflexões, que são memórias da vida do César Perry, mas muita memória acerca do movimento espírita de antanho e da nossa vida odierna, né? Então, da atualidade. Então, memórias impressionantes, tá? No terceiro sábado, com Adair Ribeiro, o programa Portfólio e Fontes Primárias. O Adair Ribeiro é quem detém mais de 3.000 documentos de Kardec e da época de Kardec. Então, um programa imperdível. Adair, que é o curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online. Né? No quarto sábado, sempre às 20 horas, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista semanal web O Consolador, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, onde repercutimos o que sai na imprensa espírita durante o decorrer de todo o mês. Não é? O Eco da Imprensa Espírita em homenagem ao Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o criador do primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o jornal O Eco de Além Túmulo. Por isso mantemos a grafia, o acento no E com CH. Pessoal, está aí. 8 programas, 4 semanais, 4 mensais, à disposição de vocês, né? Na bandeja. Sirvam-se, não é? É uma pena o movimento espírita ainda ser tão desinteressado, não é? Pelo verdadeiro caráter do espiritismo, pela sua própria historiografia, pela sua memória. Então, pensem bem, que tal? E as entrevistas são maravilhosas, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui para a gente começar o programa, essa apresentação. Vamos fazer a prece. O Silvio Mariano já está juntinho aqui de mim, né? Daqui a pouco ele vai entrar na nossa sala. Vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais um programa, resenha literária, em algum lugar do jardim, com o Silvio Mariano, onde vamos aqui apresentar as obras de qualidade, sempre com controle de qualidade, obedecendo os pré-requisitos da pureza doutrinária, da boa doutrina. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, no primeiro momento que se inicia, esse início é comigo, eu trago a minha obra. O Silvio daqui a pouco vai trazer a dele, né? Então, trago para vocês o Cérebro Triuno. O Cérebro Triuno, uma obra em parceria de autoria da doutora Ivênia Prada, quem eu já entrevistei aqui no canal, não é? Do querido doutor Décio Andoli Júnior, a quem eu já trouxe na Casa dos Humildes também, há uns anos atrás, e do querido doutor Sérgio Lopes. Pessoal, Cérebro Triuno fala sobre a interação mente, espírito, alma e matéria. Tá? Mente, espírito, alma e matéria. E doutor Ivênia, doutor Décio e doutor Sérgio são médicos, autoridades no campo da neuroanatomia, da fisiologia e do psiquismo humano. Ah, então, conhecimento que eles têm, né, do seu afã, da sua profissão, eles aqui, conjuntamente, vão trazer N revelações. A bibliografia que eles citam aqui é extraordinária. O querido Nubo Facuri, Nubo Orlando Facuri, grande médico espírita, citado o tempo inteiro. Doutor Nubo, um abraço. Eu gosto muito do senhor, já conversei com o doutor Nubo por rede social, né? Então, e aqui eles exploram uma categoria imensa a obra de André Luiz no Muro Maior, naquele capítulo A Casa Mental. Lembram-se? Onde André Luiz traz o consciente, o superconsciente e o subconsciente. O consciente como a nossa realidade do hoje, da atualidade que estamos a viver. O subconsciente é aquele arquivo morto, onde estão armazenadas as nossas lembranças, existências passadas. E o superconsciente é esse
degrau superior, que são as conquistas futuras, né? No campo da intuição. Então, imagine isso na palavra escrita de três médicos com tamanha competência. E tudo numa linguagem acessível, porque eu não sou médico, compreendi a obra por completo. Uma obra de referência, uma obra necessária no movimento espírita brasileiro, né? Então, fica a nossa indicação, o cérebro triuno da querida doutora Ivene, entrevistei ela aqui sobre os animais. Acessem, coloque aí Bruno Tavares, entrevista Ivene Prada. Que entrevista, não é? Que entrevista. Eu me lembro que minha mamãe encarnada ainda, já é espírito desencarnado, quando ela viu aquela entrevista, ela disse: Isso é que é uma mulher verdadeiramente empoderada, a doutora Ivene, não é? Mamãe fez até um comentário, né, engraçado. Ela disse: Não, essas cantoras aí que ficam com pouca roupa e dizem que são empoderadas. Isso é que é uma mulher empoderada. Concordo com a senhora, mamãe. Né? Então, o doutor Décio, trouxemos ele aqui no Recife, conversamos com ele, é uma alma nobilíssima, não é? Adorei aquela manhã, há anos atrás, quando conversei com o doutor Décio. O doutor Sérgio Lopes não conheço, mas traz toda a referência aí dos outros dois já. Pessoal, Cérebro Triuno, leiam, né? Leiam. Ok, o Silvio Mariano estava aguentando aqui esse tempinho, vou colocar o Silvio aqui na roda, né? Colocar o Silvio no raio de visão de vocês para conversar conosco. Colocando o Silvio aqui no raio de visão de vocês. Silvio Mariano, meu amigo, como é que tu tá, Silvio? Tudo bom? Qual é a surpresa de hoje que você nos traz? Tudo bem, Bruno e os amigos que nos assistem. A surpresa de hoje é esse belo trabalho, Joana e Jesus, uma história de amor, que realmente é, de Divaldo Pereira Franco e César Braga Said. Deve ser de colônia libanesa, etc. Eu espero que a pronúncia esteja correta. Deixa eu compartilhar, colocar a capa do livro grande para o pessoal ver, né? Pessoal, olha lá a capa aqui do livro, Joana e Jesus, uma capa belíssima, né? Aliás, como são todas as capas da obra de Divaldo, né? Essa é a imagem que eu mais gosto de Joana, foi a primeira que apareceu. Eu não gosto tanto das imagens mais modernas, né? Mas é uma imagem belíssima. Adquiram a obra Joana e Jesus, vocês vão saber agora, através do Silvio, o porquê devem adquirir essa obra. Oh, Bruno, é o seguinte, essa obra, ela foi, a primeira edição foi em 2011 pela Federação Espírita do Paraná. A obra tem dividiu em 5 capítulos, cada um dando uma grande referência. A primeira parte fala sobre Joana de Cusa. A segunda, ele dá um tópico de Clara de Assis. A terceira, Inês de la Cruz. A quarta, Joana Angélica de Jesus, que foi aquela marca da Bahia, da Independência. E a quinta, Joana de Ângeles. Olha, é excepcional. Silvio, então eu vou te fazer logo a primeira pergunta. Agora, eu vou fazer um pedido a você. Nesse primeiro momento, deixe Clara de Assis uma segunda pergunta que eu vou te fazer. Oh, tranquilo, tranquilo. Só deu o tópico do livro. Então, vou lhe perguntar agora, Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho de cada dessas reencarnações de Joana de Ângeles. Olha, o caso aqui a primeira reencarnação que a gente tem notícia está no Evangelho de Lucas. Ele fala daquelas mulheres piedosas que estavam ao pé da cruz e que foram fazer, depois que foi retirado da cruz o corpo dele, foi levado ao túmulo e depois aquelas mulheres, que tinha Madalena, Maria, mãe de Jesus, iam embalsamar o corpo, né? Que é uma tradição dos judeus, dar um banho com ervas, etc, etc.
E o que ocorre é o seguinte: nessa primeira parte, que é de Joana de Cusa, tem um trabalho muito bom de Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, no capítulo 15, que ele fala de Joana de Cusa. Então, era o seguinte: era mulher do intendente, que era uma pessoa de alto nível, e ela lá em Cafarnaum, o que ocorreu foi o seguinte: ela terminou conhecendo Jesus e tinha uma grande dificuldade doméstica com o marido que não aceitava. O marido, por interesses sociais, tudo isso, era ligado aos judeus e à religião de Roma, que era politeísta. Como ela aceitou Jesus, havia uma divergência e muita incompreensão e muito sofrimento. Então, um belo dia, ela vai falar, tem a oportunidade de falar com Jesus na casa de Pedro, e com essa palestra lá, Jesus diz assim: olha, minha filha, você está no lugar. Até aquilo que nós sabemos, todas as dificuldades que nós temos hoje, há uma planificação de Deus. E o cara que gostaria de nascer em outra família, mas a família certa é essa que ele está vivendo. Queria morar em outro país, mas o lugar certo é no Brasil. Então, disse ela que tivesse paciência, que ela podia. Ele era uma pessoa que já. Ele tinha vindo para os doentes. E, no caso, a tendência do marido, ele enquadrava nesse tipo de pessoa, incompreensões de interesses só monetários. E com ela né, nessa reencarnação de Joana de Cruz, ela teve dois filhos. E, segundo informações, você vê que Divaldo sempre teve em altas rodadas. O mais velho foi Divaldo. E o mais novo foi Nilson Pereira. Então, eles, quando houve aquela perseguição dos cristãos, etc., Joana de Cusa, primeiro que Joana de Cusa, quando perdeu o marido, você sabe que essa parte de vista política não está bem hoje, amanhã há uma modificação, o cara cai em decadência e depois em doença, tudo isso, e Joana fica exatamente como, vamos dizer assim, com dificuldades para a sobrevivência dela e do filho, dos dois filhos. Ela sendo uma patrícia romana, tudo isso, ela vai ser, trabalhar com serviço doméstico, como se fosse uma pessoa do lar, auxiliando, talvez até ficando, dando um apoio como se fosse creche, alguma coisa de família, de filhos. Então, ela dedicou todo esse amor. Então, posteriormente, ela foi presa, juntamente com o Nilson, foi incinerada lá no Circo Romano, que diz que é onde fica o Vaticano, né? Um dos circos, é onde se encontra o Vaticano, que havia a queima de fogueiras humanas. E com isso, a pessoa que estava ali para jogar a tocha com fogo disse assim: abjura, mulher, a esse que você está seguindo, que era Jesus. E Nilson pede a ela para poder atendê-la. E ela diz assim: não, meu filho, eu não posso fazer isso. E dá para o camarada que praticamente ele seria aquele algoz dela, que Jesus ensinou que amaria ele, apesar de toda aquela situação de colocar fogo nela. Isso é de uma grandeza, né? Então, nós temos aí a ajuda de Cusa, que foi esse grande espírito, e essa grande. E diz o seguinte: na hora do desencarne dela, quem vem receber é Jesus. Ela não sente dores do fogo, de nada. Nem ela, nem o filho. E outros que estavam ali, estavam morrendo por ele. Então, aquele pessoal que morria cantando, e foi exatamente essa grandeza tal dessa, dessa pessoa e dessa personagem que nós conhecemos como Joana de Cusa, né? Ela foi canonizada pela Igreja Ortodoxa, que ela é respeitada pela Igreja Católica, parece no dia 24 de maio, há uma dedicação, tem muitos santos, né?
Mas ela foi canonizada pela Igreja Ortodoxa. E também a Igreja Luterana tem ela como um grande respeito. Quer dizer, você veja a que ponto chega, né? Que esse respeito de três grandes religiões homenageá-la. Então, no caso de Joana de Cusa, na síntese, e uma outra, exatamente, na síntese, é exatamente isso que eu estou falando. Silvio, o que você trouxe aí de informação, que ela foi canonizada pela Igreja Ortodoxa, isso é maravilhoso, eu não sabia, não é? Então vejam que espírito vem pontificando há tanto tempo. Silvio, mas vamos para esse pupurri, depois de Joana de Cusa, que a gente conhece, Joana de Asbage, que se torna Juana Inês de la Cruz, não é? Olha, a de Joana Inês de la Cruz foi a maior poetisa do México. Ela é uma mulher de família abastada, tem bastante recurso. Foi para um convento, mas o convento que ela foi, é porque naquela época lá, os conventos, aquelas famílias que podiam, você ia para lá, pagava, porque tinha mais estudos, ficava mais, vamos dizer, ligado. Tinha a parte religiosa, mas o que ela se preocupava mesmo era a monja da biblioteca. Era feita gente, gostava de um livro, e o que acontece? O que tinha de mais moderno, ela podia adquirir através da família. Além de ser uma bela jovem, e era desejada por várias pessoas para casar, mas ela, questão de opção, a gente sabe que o espírito pode ter essa planificação e esse desejo. Então, Sorinê de la Cruz, posteriormente, quando eu estava no México, teve um confessor dela, Otávio Paz, que foi prêmio Nobel, e depois reencarnou e coloca exatamente nesse livro, um livro de quase 800, quase 700 páginas, mostrando que é uma personagem. Ela hoje, inclusive, é estudada Silvio, na... Silvio, essa informação de que Otávio Paz, prêmio Nobel de Literatura, foi confessor dela e reencarnou, essa informação é através de Divaldo, é? Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco. Então, o que houve é o seguinte, veja bem o que foi que houve, talvez esse detalhe você não saiba. Divaldo é o Paulo de Tarso dos tempos modernos, levando o espiritismo aos 5 continentes. Numa das idas dela lá da ida de Divaldo ao México, ele foi fazer uma palestra nesses grandes auditórios que normalmente você sabe que o pessoal vem participar. Quando chegou lá, Joana tinha um dos presentes, que são o que nós chamamos de famílias espirituais. Aí tem um jovem geólogo que trabalhava numa empresa de petróleo lá no México, e Joana disse que, quando terminasse a palestra, convidasse ele para conversar, que ele viria a uma cidade histórica, perto do México. É como se fosse aqui de Olinda e Igaraçu, ou Recife e Igaraçu, uma cidade histórica. Porque ela tinha tido uma reencarnação lá e precisava. Quando ele foi lá na cidade, a pessoa se prontificou a levar Joana de Ângeles, se materializa para esse rapaz e para a família dele, em pleno dia, e lá diz que naqueles restos de monastério, de coisa, ela tinha tido uma reencarnação ali, era muito feliz de estar voltando ao México, e que ela tinha sido poetisa. Aí revelou a Divaldo Pereira Franco que ela tinha sido Inês de la Cruz. E na época ela chegou a ter a moeda mais alta do México com a esfinge dela. Então você vê que a gente pensa que, vamos dizer assim, as reencarnações é algo que normalmente a gente vê falar muito do ponto de vista católico, de graça. A pessoa recebeu uma graça e já vem com tudo pronto. Não. É mostrando a caminhada dela. Então, lá, né, vinha o pessoal lá que havia dominação espanhola, e daqueles que vinham administrar o México,
levava de volta para a Espanha. E disse que ela é uma mulher belíssima. Ela realmente, a Inês de la Cruz, é uma pessoa, vamos dizer assim, e fez essa bagagem. E lá nessa reencarnação de Inês, ela falava 6 idiomas, inclusive o português, já se preparando para as futuras, né? Aí na futura ela vem no Convento da Lapa, na Bahia, né, Silvio? Convento da Lapa. Eu estudei num colégio estadual junto do Convento da Lapa, que o nome é Avenida Joana Angélica de Jesus, e que ela foi morta nesse convento quando tentaram invadir para estuprar as monjas. Ela ficou à frente. Antigamente é muito comum, aqui em Olinda também tem, entre uma igreja e outra, às vezes uma passagem subterrânea. Então ela ficou à frente, chamou ele de covardes, e disse que só passaria ela dando tempo para que as monjas fugissem. Então, quando um das tropas portuguesas que dominava na época a Bahia, tudo isso, transpassou com uma lança lá, de uma arma, e ela é considerada, vamos dizer assim, uma mártir do Brasil, porque ela deu a sua vida para a independência, e ela foi revelada depois através de Chico Xavier, que ela tinha sido esse. Porque Chico entrou no circuito com o Divaldo, e Divaldo, você vê, era como se fosse aquele meninão que tinha em Chico como se fosse um pai. E ele disse que a coisa que mais, vamos dizer assim, aqui teve uma época do guiísmo aqui no Brasil. Todo mundo queria saber quem era o guia. Inclusive, eu passei essa fase. E uma vez lá tem um mentor de Jesus lá, eu perguntei a ele qual era meu guia. Aí ele disse, não, seu guia é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei, eu fiquei tão triste, porque é o guia da humanidade. Com aquele sentimento ainda, cada um tem como achar que tem um servidor para ficar ao lado dele, não é? Então, de volta, aí de volta, de Chico dizia para ele, olha, meu filho, o seu guia, um espírito bom e tal, de ajuda, mas não dizia quem era, não. E Divaldo disse que para ele era um massacre, porque teve uma baiana lá, na Mansão do Caminho, na época, já estava trabalhando, e disse que era Santa Rita dos Impossíveis e as 7.000 virgens. Aí essa mulher perguntou a Divaldo, quem é seu guia? Aí disse que foi uma frustração. É isso. Teve essa fase aqui no Brasil, inclusive que eu já dissipou mais do guiísmo. Silvio, eu pulei de propósito, eu pedi a Silvio para pular, né, essa encarnação, porque eu queria, numa pergunta isolada para você. Silvio, nessa obra, ela é muito importante, essa obra que você traz, Silvio, porque é nessa obra que Divaldo revela que Joana de Ângeles foi Clarinha de Assis. Tanto que todo domingo, até os dias de hoje, Joana de Ângeles se afasta das atividades que vai se encontrar nos planos superiores com o pai Francisco. Silvio, são beleza, fale de Joana como Clarinha de Assis. Olha, Joana, como Clara de Assis, ela teve um grande amor a Francisco de Assis. E ela disse que chegou, você veja o que é grandeza. Ela disse que teve por ele, o Francisco, como se fosse um amor de um homem para uma mulher, mostrando que essa questão de, vamos dizer, a sexualidade é algo divino, como se tivesse o sexo fosse uma coisa imunda, qualquer coisa. Então, ele lá foi visitar o local do túmulo de Clara de Assis. Lá, você sabe, tem os horários, tudo sim. De volta que foi no horário que, perto do almoço, que não tinha. Quando ele chegou lá, que disse que queria entrar para ir lá onde ela está inumada, o cadáver dela, ele disse que a pessoa lá, a Clarissa, que era responsável, disse assim, quem é essa freirinha que está aí com você? E era Joana.
Então, diz que foi lá, onde está lá o corpo dela, etc. E ele começou olhando assim a fisionomia dela e comparando com Joana de Ângeles. Até então, bem no íntimo dele e Clara era o mesmo espírito de Joana, mas não podia dar o negócio. Então ele recebeu mensagem, etc., porque tudo às vezes chega no momento que deve ser publicado. Isso ele ficou para ele. Posteriormente, ela chegou, pela conversa, ela era mesmo Clara, a Divaldo. Porque essas coisas vêm, é como o caso de Walter ser aquele médico Daniel Douglas Home. Ele tinha intuição que era, mas precisava de uma informação segura de Joana. Até o dia que ela revelou, né? Mas, Pronto. mas Silvela, né, nesse livro, o Divaldo descreve, né, que todo É, domingo ela vai visitar Francisco de Assis, né? lá na coisa. E veja bem, e você precisa ver essa ligação, que a mansão do Caminho, ele é o patrono Francisco de Assis. E Francisco de Assis, de volta, que vai retornar. Você vê essa ligação, né? Essa simbiose. Ô, Então, são essas coisas. Silvio, veja bem, a gente pensa que a grandeza de Joana quando você fala agora sobre Clara de Assis, né? Mas a última pergunta que eu te faço, veja bem, você sabe que Emmanuel, ele estava na codificação, com uma mensagem nela, na Do codificação, egoísmo de Emmanuel. egoísmo. A pergunta que eu lhe faço, e Joana de Ângeles, a guia espiritual protetora de Divaldo, estaria na codificação também, Silvio Mariano? Estaria, esteve e continua trabalhando na condição de espírito amigo, na codificação. Você veja o seguinte: Emmanuel no Brasil e Joana de Anjos aqui no Brasil fizeram parte do espírito da verdade. Que grandeza desse país para receber esse espírito. Então, ela vem, a mensagem do espírito amigo, está lá no Evangelho. Ela dá umas três mensagens. Uma é muito conhecida, a paciência, né? Assim, A paciência. eu conheço uma pessoa amiga minha que disse que criticou muito de Walter e fez até com uma carta para ele, e que dizendo como é que Joana de Anjos vai se entrar no negócio de campo da psicologia. Nessa obra, ele diz que Joana de Anjos viu a vinda de Carl Gustav Jung, é, aquele psiquiatra que brigou com ele, e Freud, e outros. Eles vieram para a Terra acompanhados por Joana de Ângeles, numa programação. Quando eles voltaram, foram prestar conta do que eles, da meta e o que fizeram de bom, o que conseguiram, porque a gente sabe que quando chega na carne, a dificuldade aumenta muito. Então, ela vem com essa psicologia transpessoal de Carl Gustav Jung, que é a mais moderna, é a linha dos conflitos, etc., e mostrando uma obra respeitadíssima, porque esse trabalho de Joana de Ângeles ainda vai chegar, está chegando já às universidades. Perfeito. Ou a pessoa da psicologia que quiser ter uma maior amplitude, ser consciente, agora, ele passando informações para nós leigos, num linguajar mais simples, e que você possa entender o que é psicologia, o que vamos dizer assim, tem um livro dela que eu vejo interessante, a Psicologia do Evangelho, é uma obra de Joana, mostrando, rapaz, o maior psicólogo. Agora, o pior de tudo isso, Bruno, é que eu fico imaginando, hoje nós temos o Evangelho, temos as cartas de Paulo, temos as anotações, livro é que não falta. E, no entanto, aqueles primeiros que conviveram com Jesus tocaram de tal maneira o coração,
tinham o evangelho, mas deram uma vida por ele. Isso me toca muito. Naquela época, 2000 anos, não tinha nada disso. As cartas, que foram primeiro as cartas de Paulo, surgiu primeiro do que os evangelhos. Tinha fragmento de Mateus, de coisa. Não existe nenhum material original, não existe nem antigo nem novo. O que tem aí nos museus do Vaticano são fragmentos do século segundo, terceiro, quarto. E, no entanto, fica impregnada essa figura de Jesus para todos nós. Silvio, então, pessoal, o programa de hoje foi muito especial. O Silvio estudou muito, viu? Porque o que você trouxe aqui, eu não sabia a questão da canonização da Igreja Ortodoxa. Informação muito importante. Silvio, quando eu terminar o programa, né, eu vou anotar, fazer essas anotações. Essa revelação sua que o Otávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura, foi o confessor de Joana de Anjos, revelado por Divaldo, né? Essa informação preciosa, quer dizer, um programa hoje revelador que você não encontra isso por aí, né? Então, meu amigo, gratidão. Você faz a prece, Silvio. Nossa, eu fico feliz de conversar, porque você está me obrigando a estudar muito, a ler. E isso eu estou me aprimorando. Agradeço até a você. Na realidade, não é nenhum trabalho. Eu fico cada vez mais vendo o que a gente pode trazer à tona, de uma maneira simples, modesta. É um pouco que eu posso servir a doutrina. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que nos abençoe na noite de hoje, abençoe a todos nós, que somos caminheiros e que precisamos do apoio amoroso de Jesus para podermos prosseguir. E que Maria Santíssima derrame as suas bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre, e assim seja. Sim, sim. Bem, pessoal, fica o convite, depois de uma noite como essa, um convite para a próxima quarta-feira, resenha literária, estarei aqui com Silvio Mariano, trazendo essas belezas, né? Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva. Mamãe, te amo. Onde você estiver, unidos, coração a coração, mamãe, como sempre fomos. Meu querido amigo Silvio Mariano, olha, você fez tanta revelação, deixa eu fazer uma. É a seguinte revelação. A metempsicose existe, né? O espiritismo diz que não existe, mas existe a metempsicose. A gente reencarna como animal. Eu e Silvio, na próxima encarnação, a gente vai ser rato. Rato de livro, viu, Silvio? Rato de livro. Abração.